Ser eliminado para o Corinthians já era algo um pouco esperado pela dificuldade do confronto, mas acho que o torcedor do Fortaleza não merecia que fosse dessa forma. Fortaleza não fez um bom primeiro jogo, não competiu, mas ainda havia ali a esperança de no segundo jogo, quem sabe as coisas mudarem, ter uma postura para o jogo diferente, conseguir encaixar ali o sistema, a estratégia, a questão tática, melhorar tudo que não conseguiu ser feito no primeiro jogo. Bom, nada disso que eu falei aconteceu. Fortaleza mais uma vez faz um jogo sem competir com o Corinthians, faz uma péssima partida e encerra sua participação na Copa Sul-Americana. Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, pedir o seu like aí embaixo. É um momento bem chato, né? A gente tem que processar, né? Engolir essa realidade hoje pra gente, mas estou produzindo conteúdo aqui todos os dias, então peço essa colaboração a você que está aí assistindo esse vídeo agora. Deixa o seu like aí embaixo e ajuda a gente a crescer, a bater as metinhas. Inscreva-se aí também, caso você ainda não seja inscrito. Vamos começar pelo começo, né? Aliás, esse aqui, o começo, no caso, né? A escalação que Fortaleza foi a campo, a gente passou a semana fazendo prováveis escalações, como o Fortaleza poderia para esse confronto, né? Teve um grande jogo contra o Bahia, mas fez uma formação ali para espelhar o Bahia e foi uma estratégia que deu certo. Para esse jogo de ontem, né? Qual seria a estratégia melhor aplicada ali para essa partida, para tentar o milagre, né? E o Vojvoda foi com essa galera aí, né? Foi num 4-4-2, né? Foi numa formação parecida. Eu achei até que fosse um 3-5-2. Falei ali, né, que poderia ser a gente ter, por exemplo, o Felipe Jonathan de ala e tal, mas eu acho que esse esboço aí que foi feito pela galera do marketing é a disposição tática do Fortaleza. E veio com o João Ricardo, Tinga e Felipe Jonathan nas duas laterais, Brits, Tomás Cardona na defesa, Pedro Augusto, Zé, Emanuel Martinez, Pochettino distribuindo, Marinho e Renato Kaiser. Uma escalação que deixou algumas dúvidas quando a gente viu no pré-jogo, porque a gente imaginava que tivesse o Lucero, né? Que é o nosso centroavante titular. A gente imaginou que Rossetto também estivesse em campo. É um jogador que ele contribui demais quando tá, porque tem o passe, tem a cadência, tem aquela calma, tem a visão de jogo, organiza a casinha, né, ali no meio de campo. Acabou que o nosso meio de campo, ele inexistiu no primeiro tempo. Eu até cheguei a falar no pós que se o Vojvoda quisesse, ele podia ter feito mudança já nos 20, 25 minutos do primeiro tempo, porque já dava para ver que não ia dar certo da forma que estava, né? Não, não sei, cara, assim, o primeiro tempo do Fortaleza, ele foi parecido com o primeiro tempo do primeiro jogo. E olha que o Corinthians não jogou com nenhuma obrigação de nada. O Corinthians até marcou alto em alguns momentos, mas depois deixou um pouco a bola no pé do Fortaleza e o Fortaleza não conseguiu ter calma, não trocou passes, errou, né? Ficava em bola longa às vezes e não tinha aquela sequência da jogada. Você vir com a bola da defesa, trocar passes no meio de campo, distribuir jogo. O Fortaleza não conseguiu fazer isso. E aí termina o primeiro tempo, 0-0. Se já era difícil buscar 2 gols com 90 minutos, Fortaleza tinha esse desafio por apenas 45. E aí, nos 45 finais, o Vojvoda vai lá e troca alguns jogadores, coloca o Rossetto, coloca o Caleb, coloca o Breno Lopes, tira Pedro Augusto, tira Pochettino, tirou o Martinez também, acho que foi, se eu não me engano, foi essa a substituição. E aí o Fortaleza do segundo tempo, ele começou de uma forma diferente, né? Acho que não dá pra gente dizer que não. Era um time que, diferente do primeiro tempo, conseguia trocar passes. Era um time que, diferente do primeiro tempo, conseguiu dar sequência a lances. Era um time que, diferente do primeiro tempo, não ficou queimando a bola no pé. Só que tudo isso durou muito pouco. Fortaleza cresceu ali no segundo tempo e esse crescimento ele foi minimizado por um lance. Um lance que aponta algumas falhas que a gente já vinha falando sobre corredores, né? As nossas avenidas dos dois lados do campo, que às vezes acontece, e quando acontece, o Fortaleza é muito prejudicado. Acontece que teve um lance do Renato Kaiser, Marinho cruza uma bola na medida e o Kaiser perde o lance debaixo do gol. E assim, eu gosto do Kaiser, vocês que me acompanham todo dia aqui já viram bastante eu elogiando o jogo dele, jogo físico, jogo de pivô, fez gols importantes também, mas não dá para perder um gol como esse.
Não tem como perder um gol como esse. Nesse momento, eu já entendi ali que hoje não ia ser o nosso dia, né? Só que a forma melancólica que essa eliminação aconteceu, né? Vindo da forma que aconteceu, é, logo após esse lance do Kaiser, Fortaleza vai pro ataque, o Tinga perde uma bola no campo de ataque, e essa perda de posse de bola ela gera um contra-ataque. E esse contra-ataque, muito bem feito pelo Corinthians, encontra o. Quem foi que fez o gol do Corinthians, meu Deus? Agora eu dei uma leve esquecida em quem foi que fez o gol do Corinthians. Mas acontece que o Felipe Jonathan fez uma marcação extremamente frouxa. Não é o forte dele a defesa, né? Mais uma vez não foi. Ele fez uma marcação bem Wi-Fi, né, nesse lance. O Romero que fez o gol. E aí o Romero só leva a bola para a perna esquerda, encontra o cantinho do João Ricardo, e aí o que já era muito difícil fica muito mais difícil. Vira aí uma missão de fazer, sei lá, 4 gols, 3 gols. Só que não parou por aí, né? Não parou por aí. Depois desse gol levado, aquele pequeno recorte de início de segundo tempo, ele se esvaiu completamente. Fortaleza se perdeu, o que já tinha se perdido se perdeu ainda mais, tomou 3-0 do Corinthians e se despede da Copa Sul-Americana de uma forma muito melancólica, de uma postura que, na minha opinião, chega a ser até vexatória, sabe? Acho que é uma sensação de humilhação por tudo. É óbvio que eu não vou aqui lidar como terra arrasada, como se o time não estivesse fazendo uma grande campanha de Campeonato Brasileiro, como se o time estivesse caindo para a segunda divisão, como se a gente não tivesse ainda coisas grandes para lutar esse ano. Mas fica aquele gosto amargo, fica a expectativa de que o Fortaleza poderia, pelo menos, ter lutado mais. E quando eu falo lutado mais, não é só aquela fala simplista de vamos correr até o fim, vamos ter raça. Não é só raça que ganha jogo. Não é só correr que ganha jogo. O Fortaleza ele pecou pela técnica, ele pecou pela tática, ele pecou pela postura, a seriedade, a concentração. O Corinthians foi muito melhor aplicado no jogo inteiro e passou por méritos. Se teve um que teve méritos, mereceu em todos os momentos passar de fase foi o Corinthians. O Fortaleza, nos 2 jogos, conseguiu ter 10 bons minutos. De resto, Corinthians mandou e desmandou. E nos tira da competição que a gente tinha uma expectativa de chegar até a final novamente, de uma forma realmente muito dolorosa, né? Acho que a gente tinha essa expectativa sim, porque o Fortaleza tem essa qualidade técnica para brigar de novo, mas não aconteceu, né? O Paes vive falando, né? Quem muito chega, uma hora ganha. Nós não chegamos dessa vez. E fica o aprendizado que eu espero que o time tenha. Eu espero que todos esses erros que foram mostrados, que eles ensinem, que o time consiga virar essa chave rápido para domingo, que os erros que nós tivemos defensivos com Tinga, com o Felipe Jonathan, outros jogadores também que falharam, né? No primeiro jogo, o Hércules não fez uma boa partida. A gente vai ter vários jogadores para listar que não foram bem, mas tem que ficar o aprendizado, tem que ficar essa virada de chave e tem que ficar esse gosto de eu quero algo a mais para brigar esse ano. Não foi a Sula, pois que seja o brasileiro. Porque o torcedor do Fortaleza, de ontem para hoje, dormiu muito chateado e com razão. E com razão, certo? O torcedor do Fortaleza pode criticar o que for para criticar, certo? Mas a gente fica muito triste quando a gente é derrotado com aquela sensação de que nós não demos o nosso máximo, sabe? E o torcedor fez tudo que estava no seu alcance. Mandou mensagem de apoio, foi deixar o time no aeroporto. E eu jamais vou condenar o torcedor por acreditar, porque essa é a nossa função. A gente critica e a gente apoia. E não era nada de outro mundo, não. Fortaleza conseguir, por mais difícil que fosse. Fortaleza tinha qualidade técnica para brigar de igual para igual, mas não fez isso. Tem que ser cobrado por isso, mas tem que saber virar a chave para brigar por coisas grandes. Porque o torcedor hoje ele tem muita razão de estar decepcionado por essa eliminação do Fortaleza na Copa Sul-Americana. Tô chateada, tô triste, vou dormir decepcionada, né? Mas quero saber a sua opinião. Quero que você fale ela aqui nos comentários. Peço para você não esquecer o like, porque ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Agora é virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Claro que hoje os conteúdos diários aqui na live, a gente ainda vai repercutir sobre o jogo de ontem, mas fica esse gosto amargo, sabe?
processar um pouquinho todas essas informações para virar a cabeça para pensar em domingo, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Não esquece, deixa teu comentário aqui, deixa teu like. Até a próxima. Valeu e